Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Lendo a palavra de Deus, o que eu busco nela, como o tesouro que ela é para a minha vida, as pérolas preciosas que a palavra traz ao meu coração, rezando, entrando em comunhão com a palavra. Aquilo que Paulo escreve traz muitos elementos que suscitam em mim uma vida nova. Por isso, cada pérola colhida é um elemento de renovação para o meu coração. Lá no versículo 2, a Igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Jesus Cristo, chamados à santidade, juntamente com todos os que, em qualquer lugar que estejam, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a todos a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A primeira pérola é a santidade. Todos somos chamados à santidade. O fato de respondermos à graça de Deus, isso nos santifica. E o que é santificar se não nos colocar em comunhão com Cristo, em comunhão com a vida em Cristo, comunhão com os pensamentos de Cristo, com os sentimentos de Cristo? Por isso, aquilo que a palavra de Deus faz também comigo, quando eu coloco-me em sintonia com ela, ela me santifica, ela me purifica, me renova, ela me concede uma nova mentalidade. Eu não posso querer e desejar outra coisa a não ser a santidade. E santidade é uma graça sublime, é a graça de Deus em nós, agindo em nós, atuando em nós, renovando a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso ser, de tudo aquilo que nós temos de mundano, tudo aquilo que nós temos de vida pecaminosa, errada. E às vezes até nos tornamos cegos para essas realidades, mas a palavra de Deus nos coloca no passo da santidade. Primeiro, a santidade que eu recebi pela graça sacramental. Todo sacramento que eu me aproximo, eles me santificam. Desde o primeiro deles, o sacramento da santidade por excelência, que é o batismo, mas depois a confissão me lava dos meus pecados, a Eucaristia que me coloca na comunhão com o Senhor, a ordenação sacerdotal que me deu os dons para que eu realize a santidade na minha própria vida e santifique a outros. Aquele que está casado, o matrimônio concede a graça da santidade na vida conjugal. A unção dos enfermos santifica o enfermo na situação de penúria e sofrimento. Enfim, Deus nos dá tantos canais para que a santidade seja operada em nós. Mas a palavra de Deus é o lugar por excelência, porque todos os sacramentos são realizados por meio da palavra. E por isso a palavra de Deus, por ela mesma, ela nos santifica. Ela nos coloca em comunhão com o Senhor. Ela nos coloca em sintonia com o Senhor. Ela nos arranca da nossa vida até normal que temos que levar para estarmos na comunhão com o Senhor. Por isso, a grande graça, primeiro, é justamente essa, a graça de realizar a santidade. No versículo 4, eu não cesso de agradecer a Deus por vós e pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Outra pérola preciosa é justamente esta, ter um coração grato. Não se cansar de agradecer a Deus pela sua graça divina que atua em favor de nós, em favor dos santos, em favor dos escolhidos. A graça que nos concede os dons para a edificação daquilo que é o corpo de Cristo. Então, quem vive e busca essa vida de santidade, santificado pela palavra, tem um coração agradecido, porque reconhece aquilo que Deus está fazendo em mim, mas reconhece aquilo que Deus está realizando no coração de todos que vivem esta comunhão com o Senhor. Nós somos ricamente contemplados com os dons para a santidade. O primeiro dom é justamente o dom da palavra, porque a palavra, ela edifica, ela santifica, ela renova, ela faz nova todas as coisas, a palavra de Deus. E depois a ciência
divina que nos dá o discernimento daquilo que devemos fazer, aonde está a vontade de Deus. Por isso, buscar a santidade é buscar esses dons de Deus para que sejamos santos. O versículo 7 nos traz uma terceira pérola na visão do meu coração, em sintonia com a palavra. Enquanto estamos aguardando a manifestação ou a vinda gloriosa do Senhor, ou o nosso encontro pessoal com o Senhor, não nos falta dom algum. Pelo contrário, o Senhor confirma em nós até o fim para que sejamos irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos apresentar diante de nosso Senhor Jesus Cristo de forma irrepreensível. Isso quer dizer lutando pela nossa santidade, nos santificando. Eu não sou capaz de me santificar, mas se eu permitir e deixar que os canais da graça que Deus me dá, os sacramentos, a palavra de Deus, esses canais me santificam. Por isso, a palavra santidade, ela não pode ser uma palavra estranha a nós, reservada a alguns santos ou algumas pessoas. Porque santidade, volto a dizer, não é outra coisa senão viver na comunhão com Deus por meio da sua palavra. E Deus não nos há de negar dom algum, mas esse dom, e aí me aprofundei muito disso no estudo de hoje, esse dom não é para minha vaidade pessoal, ou os dons que Deus concede, não é para que eu seja melhor que os outros, mais importante que os outros, me sobressaia sobre alguém, porque tem o dom da palavra, o dom da ciência, seja lá o dom que cada um possa ter, o dom de ser mãe, o dom de ser pai, o dom de falar, o dom de pregar. São tantos os dons e vamos nos aprofundar nele nessa carta de Paulo aos Coríntios, mas o dom ele só serve para uma coisa, os dons acima de tudo servem para a nossa santificação pessoal, para que santifiquemos nossa vida, para que a nossa vida seja vivida de uma forma correta, justa, segundo a vontade de Deus. E uma vez que assim eu vivo, aquilo que eu comunico aos outros é também a santidade da graça que Deus realiza em nós. Fiel é Deus, que nos chamou à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a comunhão com Deus, a santidade que Deus realiza em nós, nos coloca nessa sintonia com Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Deixando que a palavra de Deus caia como uma rede no meu coração, eu creio que a vaidade pessoal, ou as vaidades, elas são entraves para a minha própria santidade. Quando eu me deixo envaidecer com os dons, com os talentos que eu tenho, eu não procuro deixar-me santificar pela graça de Deus e pela sua palavra, também pelos sacramentos e pela vida eclesial. Por isso, mais do que nunca, mais importante que os dons em si é aquilo que os dons podem fazer em mim. Os dons operar santidade, comunhão com Cristo. Por isso eu deixo que essa palavra de Deus caia no meu coração e arranque de mim aquilo que eu enfoco como vaidade na minha vida, aquilo que eu coloco como enobrecimento humano, pessoal, e todas as vezes que eu perco o foco da santidade. É muito fácil perder esse foco. É muito fácil se ocupar de tantas coisas e não procurar uma vida de santidade, que é a vontade de Deus a meu respeito, a respeito da minha vida. Senhor, é o que eu te peço, o que eu te suplico pela tua palavra, que renova e santifica o meu coração, que eu busque em tua palavra a minha santidade de vida, santidade pessoal, que eu procure viver uma vida de comunhão contigo, comunhão com a tua graça, comunhão com a tua palavra, comunhão com a igreja, comunhão com as direções que o Senhor dá para a minha vida. Perdoe as minhas vaidades,
Perdoe os meus excessos de preocupações, muitas vezes centrado em mim, nas minhas coisas, no que eu tenho para fazer, quando eu sei que tudo passa e só permanece aquilo que foi santificado. Por isso me santifica pela tua palavra. Dê-me uma vida santa e irrepreensível, segundo a tua vontade. Que a tua bênção me guarde, me proteja e me leve adiante. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.